Nossa missão é a verdade, com amor e a caridade. Umbanda, salve o centro de Umbanda, Caminho Jaruã. Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Cuca, Centro de Umbanda Caminho Jaruanda. Hoje nós vamos falar sobre os vampiros energéticos, sobre o vampirismo energético. Quando a gente fala de vampiro, nós lembramos dos filmes, do Drácula, lá do romance do Bram Stoker, que é aquele ser que suga o sangue do outro para se manter, né? para ter vitalidade. Então ele precisa do que é mais vital no outro. O vampiro energético, ele vai fazer isso, só que de forma a trabalhar as energias do outro e a sugar a energia do outro. Então ele se abastece daquilo. Isso pode ser de uma forma consciente, a pessoa sabendo que está fazendo, ou não. Na maioria das vezes não percebe. Há muita inconsciência, então as pessoas simplesmente precisam da energia e vão buscar no outro. Muitas vezes essa pessoa somos nós mesmos, porque nós buscamos uma ajuda, buscamos que o outro nos abasteça para que consigamos ficar bem, dali a pouco a energia baixa de novo e a gente precisa de novo mais e vai buscar mais. Então o objetivo é nós observarmos se somos nós a fazermos isso e quando fazem conosco a forma que temos de nos proteger, de não deixar que essa energia se esvaia para o outro. Então o vampiro energético, ele pode ser encarnado ou pode ser desencarnado, pode ser um amigo, pode ser uma pessoa da família, uma pessoa que a gente goste muito e muitas vezes nem entendemos por que aquilo está acontecendo. A gente fala assim, nossa, eu gosto tanto dessa pessoa, mas toda vez que eu estou com ela eu me sinto desvitalizado, me sinto mal, com sono, ou então quando eu vou em determinado local eu sinto mal-estar, eu nunca venho bem daquele local. Então isso é uma forma de a sua energia estar sendo sugada. Por quê? Quando a gente fala do vampiro lá dos filmes, o que ele faz? Quando ele suga o sangue, porque no corpo dessa pessoa tem veias correndo sangue. No nosso corpo energético também temos veias, né? Que são os nadis, estudados lá pelo hinduísmo. Então são veias energéticas e isso está correndo no nosso corpo. Esses seres vão lá e sugam isso através de chakras. Então essa energia que está correndo, ela vai ser retirada. E como é que isso acontece? Muitas vezes com adulação, ou seja, aquele elogio exagerado que não é sincero, porque elogiar o outro sinceramente, colocar ele para cima é ótimo, devemos fazer. A questão é aquele elogio que você elogia, diz assim, nossa, como você é maravilhoso, que pessoa, e em seguida vem o me dá alguma coisa, né? Então ele vai pedir alguma coisa depois, ele vai colocar lá em cima a pessoa para depois tirar algo dele. Isso é uma característica de vampiro. Outro vampiro energético é aquele que nós falamos dos nossos sonhos ou das nossas aspirações e tem sempre alguma coisa ruim para dizer, colocar para baixo, mas isso não vai dar certo. O que a gente sente nessa hora? Muitas vezes, né? Algumas vezes a gente pode até estar fortalecido, mas muitas vezes a gente sente aquele baque, aquela coisa assim, poxa, eu estava falando de uma coisa que é tão legal para mim e a pessoa tirou aquilo, assim, tirou, ou seja, puxou a energia, aquilo que era bom, que deveria ser bom, as minhas aspirações e sonhos foram, a pessoa chegou lá e falou assim, isso aí não vai dar em nada não, nem tenta. Tem isso? Então existe aqueles que choram, que pedem o tempo todo, que precisam o tempo todo e nunca se colocam como responsáveis pela própria vida. Nós entendemos que nesse planeta todo mundo sofre e existem sofrimentos grandes e realmente ninguém aqui está diminuindo o sofrimento de ninguém. A questão que a gente chama atenção é para o seguinte: até que ponto eu também sou responsável para me manter firme dentro da minha própria energia e conseguir levar a minha vida sem precisar o tempo todo estar perguntando para o outro ou querendo que o outro me supra, porque muitas vezes ele não tem nem condições para isso. Então quem vai fazer por nós mesmos, como dizem os guias espirituais nos terreiros, quando a gente vai nas consultas, somos nós. Eles falam isso, é você que tem que fazer por você, eles vão ajudar. Por exemplo, guia nenhum vai se deixar sugar a energia. Nós vamos lá, muitas vezes,
com esse intuito, né? Porque a gente precisa tanto e começa a despejar um monte de problemas, um monte de coisas, nem resolver um, já começa a falar do outro problema e depois do outro, nem escuta o que o guia está falando. Simplesmente nós vamos lá para sugar, né? Para despejar um monte de coisas e sugar a energia. Então, eles não permitem isso. O que eles fazem com a gente? Nos energizam, nos limpam, energizam, passam os banhos, as coisas que a gente tem que fazer e dizem, olha, você precisa caminhar dessa forma, senão você não vai conseguir essa força e superar as suas dificuldades e as coisas que você quer. Então, eles dão uma grande ajuda, mas somos nós que fazemos. Então, o vampiro, ele é diferente, ele quer o tempo inteiro que o outro supra. Como você é legal, como você é bacana, como você é maravilhoso, e em seguida ele precisa que você dê. E na hora que nós negamos isso, dizemos assim, olha, agora chegou um ponto que não dá, você precisa caminhar e tal, a pessoa fica com raiva, tá me negando, é ruim, não tá me ajudando. É uma característica do vampiro. Então, são sempre pessoas que colocam o outro para cima, dizem que ele é maravilhoso, mas na hora que o outro diz assim, olha, não posso te ajudar nesse momento, não aceitam. Então, eles dizem, nossa, que pessoa egoísta, eu tô aqui precisando. Característica do vampiro. Então, observarmos que nós estamos muitas vezes nas duas posições, mas que cada vez mais a gente possa buscar estar na posição daquele que ajuda, não daquele que se doa e fica drenado, mas daquele que ajuda. Na Revista Espírita de 1863, tem casos sobre vampirismo na questão sexual, que é outro tipo de vampirismo, durante o sono, que os espíritos fazem isso, né? Então, a Revista Espírita é um laboratório, então tem muita coisa ali, muito interessante de se estudar. E ali é um caso de pessoa que era sugada sexualmente durante a noite, que são chamados íncubos e súcubos, né, em algumas linhas de pensamento, que são esses seres que vêm para tirar a energia do outro, nesse caso, a energia sexual. Então, nós vamos ver vários tipos, até mães fazem isso, mães tiram a energia dos filhos quando elas querem controlar a vida deles, quando elas querem dizer como é que eles têm que ser, como é que eles têm que viver, muitas vezes porque elas não conseguiram viver. Pais fazem isso da mesma forma, não, tem que ser o que eu desejo, porque eu preciso me realizar em você. Isso tudo é vampirismo. Então, ele acontece entre pessoas que também se gostam, ele acontece justamente pela falta de consciência. Quanto mais inconsciente nós estamos, mais nós queremos que o outro nos supra, e quanto mais inconsciente nós estamos, nós também nos drenamos, nós deixamos que esse outro leve totalmente a nossa energia. É necessário entender até que ponto é possível ajudarmos uma pessoa e até que ponto é só reclamação. Tem pessoas que nunca estão bem, nunca. Você pode perguntar sempre, como é que tá? Não, agora tem esse problema, tem outro problema, nunca a vida da pessoa tá bem. E uma outra característica deles também é só olhar para si. Ele não se importa se você não está bem, você é aquele que tem que suprir ele. Então, eles não se importam, você tem que me ajudar, porque eu sou aquele que sofre, eu sou o coitado. Então, eu preciso da ajuda. E quando você não me dá essa ajuda, eu fico com raiva, eu fico chateado. Você é ruim, que você não me abasteceu. Porque essa energia, ela precisa estar toda hora sendo abastecida. Porque ela, em determinado momento, ela vai ceder, ela vai baixar e a gente precisa buscar mais. Quando vai buscar mais, vai ter alguma outra vítima. E aí as táticas são essas. E muitas vezes não são realmente de forma consciente, são pessoas até boas, né? Uma forma que a gente percebe também é o bocejo, quando a gente boceja muito, abre a boca. Isso é uma forma de equalizar a energia, né? Temos que ter cuidado. Nem toda vez que a gente está abrindo muito a boca é porque o outro está carregado. Às vezes o carregado somos nós mesmos. Então tudo tem que passar pelo crivo da razão, do bom senso, para que a gente não se coloque no lugar dessa vítima, né? Mas existe realmente uma forma de equilibrar isso, e o bocejo acontece em práticas energéticas como yoga, né, práticas físicas. Isso vai acontecer, a gente sente isso acontecendo, porque realmente está equalizando a energia, ou seja, ela precisa ter esse equilíbrio. A gente começa a sentir enfraquecido, sem
vitalidade, né? Então, é preciso equilíbrio, é preciso a gente começar a colocar a força em nós mesmos, escutarmos nossos guias, porque eles acreditam muito mais na gente do que nós mesmos. Eles acreditam muito mais na gente, tanto que a gente pede, muitas vezes não percebe. Temos aqui a solução, temos aqui a força em nós para conseguirmos, e não necessitamos que o outro tenha que nos suprir o tempo inteiro. Haverá esses momentos. Tem momento que a gente vai estar mais enfraquecido e precisa que o outro nos ajude, mas isso não é uma constância, nem isso enfraquece o outro, não pode enfraquecer. Se está acontecendo isso, está desequilibrado, está ruim e tem que ser resolvido, tem que ser melhorada essa situação. Então nós vemos relacionamentos, relações de amizade de uma vida inteira que vão nesse nível. Então tem sempre aquele que está sustentando e o outro nunca tem a solução. Nunca tem, ele busca naquele, ou então em relacionamentos amorosos, relacionamentos de parentes, de familiares, isso vai acontecer. É algo para observarmos e buscarmos o nosso próprio fortalecimento. Então que Pai Oxalá nos abençoe, que possamos nos sentir bem fortalecidos, e até o próximo vídeo.